Meu nome é Renato Cavicchioli. Fui fotógrafo profissional durante 27 anos, especializado em registros forenses e documentação eclesiástica para a Diocese de Milão. Fotografei mais de 380 funerais. Eu não acreditava em nada que não pudesse ser explicado pela luz, pelo ângulo e pelo obturador. E então, no dia 14 de outubro de 2006, fotografei o caixão de um menino de 15 anos chamado Carlo Acutis. O que registrei naquela tarde, a família me pediu que apagasse. Não apaguei. Guardei o arquivo num HD externo durante 14 anos, sem abrir uma única vez. E o que encontrei quando finalmente o abri, numa madrugada de abril de 2020, num hospital em Monza, conectado a um monitor cardíaco, foi exatamente o que Carlo havia me dito que eu encontraria. Com data, com número de quarto e com o nome do médico que estaria do meu lado. 14 anos calei. Esta noite conto tudo. Cheguei à fotografia pela bioquímica. Passei 8 anos como técnico laboratorial no Policlínico de Milão antes de perceber que passava mais tempo fotografando amostras para laudos do que analisando-as. Um orientador me disse: Cavicchioli, você tem olho, não pipeta. Larguei o jaleco em 1993. Não acreditava em Deus nem em milagres. Acreditava em f2.8, em ISO e em tempo de exposição. A única coisa sobrenatural que eu reconhecia era uma fotografia perfeitamente enquadrada numa cena de caos total. Tinha um apartamento em Sesto San Giovanni, um cachorro chamado Bruto e uma Canon EOS 1D com 3 lentes. Era o suficiente. No dia 13 de outubro de 2006, às 21h40, recebi uma ligação da Diocese de Monza. Um funcionário chamado Stefano me pediu documentação fotográfica do funeral de um adolescente, previsto para o dia seguinte no cemitério de Assago. Nome: Carlo Acutis. Idade: 15 anos. Causa da morte: leucemia fulminante tipo M3, diagnosticada 4 dias antes do óbito. Cheguei à igreja de Santa Maria Segreta às 13h15 do dia 14 de outubro. O caixão estava aberto. A família tinha pedido isso. A mãe, Antônia Salzano, estava sentada na primeira fileira com um terço nas mãos, os olhos secos. Não parecia destruída. Parecia, e isso me incomodou na hora, parecia serena de um jeito que eu não conseguia enquadrar. Não era a serenidade de quem entrou em colapso. Era outra coisa. Comecei a trabalhar. Antes de dar a terceira foto, a mulher de preto à minha direita me tocou no braço. O padre Rinaldi quer que você fale com ele antes de fotografar o rosto. Padre Eduardo Rinaldi. 62 anos. Pároco de Santa Maria Segreta há 18 anos. Voz calma, mãos cruzadas atrás das costas. Renato, ele disse, existem circunstâncias neste caixão que você vai registrar. Eu peço apenas que, se você fotografar o rosto de Carlo, não divulgue nada sem conversar comigo primeiro. Perguntei o que ele queria dizer com circunstâncias. Você vai entender, ele disse. Você tem olho, você vai entender sozinho. Virei minha Canon para o caixão. Ajustei para f4 ISO 400, 125 de segundo. Luz ambiente de igreja, velas laterais, uma janela a oeste com luz difusa. Condições ruins. Condições que eu dominava há 27 anos. Olhei pelo visor e parei. A temperatura de uma igreja em outubro, em Monza, às 14 horas, com 120 pessoas dentro e aquecimento central desligado por protocolo fúnebre, fica entre 16 e 18 graus centígrados. Eu sabia disso. Havia fotografado funerais nas mesmas condições 36 vezes. O que eu vi pelo visor não tinha explicação de luz nem de ângulo. O rosto de Carlo Acutis, 48 horas após a morte clínica certificada pelo Hospital San Gerardo de Monza, exibia uma coloração que meus olhos recusavam a classificar. Não era a palidez cerosa que eu conhecia. Não era o tom acinzentado dos casos de leucemia que eu havia documentado. Era. E eu odeio usar esta palavra porque ela não tem valor técnico. Era uma coloração que parecia viva. Abaixei a câmera. Olhei com os olhos diretamente. A mesma coisa. Levantei de novo. Fotografei. Troquei para ISO 800, pensando que era um problema de exposição. A mesma coisa. Troquei de lente, fui para a 50mm f1.4. A mesma coisa. Chamei discretamente o assistente da funerária, um homem de 50 e poucos anos chamado Giorgio Tessari, que trabalhava naquele ramo há 23 anos. Tessari, eu disse, o menino foi preparado com alguma técnica especial? Ele olhou para mim com uma expressão de quem não entende a pergunta. Preparado como? Ele disse.
Não tocamos no rosto. A família pediu que não tocássemos no rosto. Algum produto, algum cosmético, nada. Cavicchioli, eu conheço o meu trabalho. Nada. Tirei um termômetro de contato do meu estojo. Eu sempre carregava um para calibrar a câmera em ambientes internos. Me aproximei do caixão com o pretexto de ajustar meu ângulo e encostei o sensor na borda da madeira, a 30 centímetros do rosto de Carlo. Temperatura do ambiente, 16,8 graus centígrados. Reposicionei o sensor. Encostei-o à borda do caixão do lado oposto, 16,5 graus. Respirei fundo. Eu precisava de um dado. Precisava de um número que fizesse sentido. Olhei para o rosto. Coloquei o sensor com toda a delicadeza, com respeito genuíno, a aproximadamente 5 centímetros da testa do menino. 36,2 graus centígrados. Abaixei o termômetro. Olhei para os números na tela. 48 horas após a morte clínica. Temperatura corporal normal de um ser humano vivo. Minha mão estava tremendo. Eu nunca tinha visto isso. Em 27 anos. Em 380 funerais. Nunca. Saí para o corredor lateral da igreja. Precisava de ar. Precisava pensar racionalmente. A primeira explicação. Erro do instrumento. O termômetro tinha sido calibrado havia 3 semanas. Testei-o na palma da minha mão. 36,9 graus. Correto. Testei no mármore da parede. 14,3 graus. Correto. A segunda explicação. Alguma fonte de calor externa. Velas? As velas estavam a mais de 2 metros do caixão. Uma vela de 80 centímetros não aquece um rosto a 2 metros de distância até 36 graus. Impossível fisicamente. A terceira explicação. Algum dispositivo aquecedor interno no caixão. Absurdo, mas voltei, me aproximei, procurei. Madeira lisa, forração de cetim branco. Nada. Chamei o padre Rinaldi. Padre, eu disse, eu preciso que o senhor olhe para estes números. Mostrei o termômetro. Mostrei as 3 medições que eu tinha anotado no caderno de campo. Ele olhou. Não pareceu surpreso. Quanto tempo você tem disponível, Renato? Tenho o dia todo. Então continue fotografando e continue medindo, mas anote tudo. Voltei ao caixão às 14 horas e 40 minutos. Repeti a medição na testa. 35,8 graus centígrados. Uma redução de 0,4 graus em 40 minutos. Às 16 horas e 10 minutos ao final da cerimônia, 34,3 graus centígrados. O modelo padrão de resfriamento post-mortem, o chamado modelo de Hensge, desenvolvido pela Universidade de Göttingen, prevê que um corpo de 62 quilos, o peso de Carlo registrado no laudo do San Gerardo, em ambiente de 16 a 18 graus, deveria estar entre 16,4 e 18,9 graus centígrados após 48 horas. 34,3. O corpo de Carlo Acutis, 48 horas após a morte certificada, estava 16 graus acima do que qualquer modelo científico poderia explicar. As fotografias que tirei naquela tarde mostravam isso, não visualmente. A temperatura não aparece em foto, mas eu tinha os números anotados, e tinha as imagens do rosto. E tinha uma delas que eu sabia que não poderia publicar. Era a 17ª foto da série, tirada às 15 horas e 22 minutos, com a luz da janela oeste entrando em ângulo de 45 graus sobre o caixão. Eu estava posicionado à esquerda, ligeiramente acima, com a 50 mm. No visor, no exato momento do clique, vi algo que atribuí instantaneamente a um artefato óptico, um brilho localizado sobre o lado esquerdo do rosto de Carlo. Não era reflexo de vela. As velas estavam apagadas naquele momento para o silêncio da oração. Não era a janela. O ângulo estava errado. Cliquei mesmo assim. Quando baixei as fotos no computador naquela noite, em casa, às 22 horas, abri a 17ª foto e fiquei olhando para a tela durante 18 minutos sem conseguir me mover. O brilho estava lá, nítido, localizado, sem fonte identificável. Liguei para o padre Rinaldi às 22 horas e 40 minutos. Padre, eu disse, há uma fotografia. Eu sei, ele disse. Eu vi você tirar. Venha amanhã. Traga apenas a câmera e não mostre para ninguém ainda. No dia seguinte, o padre Rinaldi olhou a fotografia na tela do meu laptop por um longo tempo. Antônia precisa ver isso, ele disse. Antônia Salzano, a mãe de Carlo, tinha 43 anos naquela época. Sentou-se à minha frente,
olhou a 17ª foto e disse apenas: ele me avisou que isso aconteceria. O quê? Carlo, 2 dias antes de morrer, disse que não tivéssemos medo do que aparecesse nas fotografias, que não era para esconder, mas o meu marido... Ela parou. O seu marido pediu para apagar. Sim. E você? Antônia Salzano olhou para mim com os mesmos olhos serenos da igreja. Eu pedi que você guardasse. Guardei. Naquela semana, tentei encontrar uma explicação para a 17ª fotografia usando todos os recursos técnicos que eu tinha. Levei o arquivo para um laboratório de tratamento de imagem em Milão, um estúdio chamado Fotoforense Bernardi, que trabalhava com a guarda de finanza analisando imagens em disputas judiciais. O técnico Marco Altieri, 22 anos de experiência em análise de imagens forenses, passou 3 horas no arquivo. Cavicchioli, ele me disse ao final. Não há manipulação, não há edição. A luz está na foto desde o original do sensor. Não tem explicação interna. Pode ser uma falha do sensor da Canon? Já vi falhas de sensor. Isso não é falha. A falha de sensor cria padrões repetidos, ruído, artefatos geométricos. O que está nessa foto tem bordas orgânicas. É uma fonte de luz real. Sai do Bernardi com o arquivo intacto e com um relatório técnico de 4 páginas que não conseguia explicar o que estava na imagem. Tentei mais uma vez. Levei as medições de temperatura ao Instituto de Medicina Legal da Universidade de Pavia. O professor Giacomo Ferretti, especialista em tanatologia forense, autor de 11 publicações sobre resfriamento post-mortem, olhou meus números, pediu os dados do laudo do San Gerardo e ficou em silêncio por um tempo longo demais. O laudo está correto? Ele perguntou. Assinado por 2 médicos. Morte às 19h30 do dia 12 de outubro. E suas medições são de quando? 14 horas do dia 14, 42 horas e meia após a morte. Ferretti pegou uma calculadora. Trabalhou por alguns minutos. Pela temperatura do ambiente que você descreve e pelo peso do paciente, o valor esperado seria entre 16,4 e 18,9. Você mediu 36,2 no início e 34,3 2 horas depois. Sim, Cavicchioli. Ele disse devagar. Eu não tenho uma explicação para isso. Eu já sabia, mas precisava ouvir de alguém com 11 publicações dizer em voz alta. Nos meses seguintes, continuei meu trabalho. Fotografei funerais, batizados, ordenações sacerdotais. Não falei com ninguém sobre outubro de 2006. O HD externo ficou numa gaveta do meu escritório, dentro de um envelope craft, com Acutis Portural 06, escrito a caneta. Mas algo tinha mudado em mim. Eu não conseguia nomear. Não era fé. Eu não sabia o que era fé. Era uma espécie de rachadura numa parede que eu achava sólida. Comecei a pesquisar Carlo Acutis. Não por religião, por metodologia. Eu precisava entender quem era o sujeito que eu havia fotografado. O que encontrei me levou 3 semanas para processar. Carlo Acutis tinha passado os últimos 2 anos da sua vida documentando e catalogando casos de fenômenos eucarísticos ao redor do mundo. Mais de 160 casos. Fotografias, datas, localidades, testemunhos, documentação eclesiástica. Havia montado uma exposição itinerante, painéis físicos que viajavam de diocese em diocese, chamada simplesmente Os Milagres Eucarísticos. A exposição tinha passado por mais de 40 países. Eu sou fotógrafo, passo a vida documentando eventos, e este menino de 15 anos, com um computador doméstico e conexão de escada, havia criado o mais abrangente arquivo visual de fenômenos religiosos não explicados que eu já tinha visto em termos de metodologia. Datas, locais, nomes de testemunhas, resultados de análises, cada caso com coordenadas verificáveis. Era exatamente o que eu teria feito. Foi nesse ponto que liguei de volta para Antonia Salzano. Ela me recebeu no apartamento deles em Milão numa tarde de março de 2007. Carlo falava muito de você, ela me disse. Isso me parou. Como assim? Ele não me conhecia? Não, mas ele falou do fotógrafo. 2 dias antes de morrer no hospital, disse que o fotógrafo do seu funeral iria guardar algo importante durante muitos anos. Ele usou essas palavras? Muitos anos? Disse mais do que isso. Antônia foi até um cômodo e voltou com um caderno preto. Carlo tinha o hábito de escrever. Não era um diário. Era mais como anotações, quase sempre pequenas, às vezes uma linha. Ela abriu o caderno numa página marcada com um papel dobrado.
A entrada estava datada de 10 de outubro de 2006, 2 dias antes da morte. Carlo tinha escrito com a letra levemente irregular de quem escreve com dificuldade: "O fotógrafo do meu funeral vai guardar a imagem. Ele vai precisar dela no quarto andar. Deus saberá a data." Li 3 vezes. Quarto andar. Fotógrafo. Imagem. "Antonia", eu disse, "o que é o quarto andar?" Ela me olhou com aquela serenidade impossível. "Não sei." Carlo não explicou. Saí com a fotocópia daquela página no bolso. Não sabia o que era o quarto andar. Não sabia o que Carlo queria dizer, mas as palavras ficaram comigo. Como ficam as coisas que não têm peso, mas ocupam espaço? Naquela mesma tarde, o padre Rinaldi me entregou algo. Um envelope lacrado, pequeno, de papel pardo, com o nome Renato escrito na frente com caneta preta. Carlo pediu para a família entregar ao fotógrafo do funeral. O padre disse: "Só ao fotógrafo", e pediu que você não abrisse até que soubesse que era a hora. "Como vou saber que é a hora?" Ele disse que você saberia. Guardei o envelope no mesmo HD externo, dentro do mesmo envelope Craft. Acutis Fart Out 06. 2 itens agora. O arquivo de imagens e o envelope lacrado. Voltei para casa. Voltei para o trabalho. Fotografei outros 300 funerais nos anos seguintes. E não abri o envelope. Em 2013, li num jornal católico que um menino brasileiro de 5 anos havia sido curado de uma malformação pancreática grave após oração a Carlo Acutis. O menino se chamava Mateus, era de Campo Grande. A cura havia sido documentada pelo Hospital Infantil do Mato Grosso do Sul e encaminhada ao Vaticano como o primeiro milagre oficial para o processo de beatificação. Primeiro milagre. Brasil. Fui ao site dos milagres eucarísticos que Carlo havia criado. Ainda estava no ar, mantido pela família. Cliquei em caso após caso. Via a metodologia. Via as fotografias. Via as fontes. Era o trabalho de um arquivista, não de um devoto. Um arquivista de 15 anos que morreu antes de terminar. Algo em mim começou a ceder, não de forma dramática. Não foi como uma conversão de filme. Foi como quando você fotografa um edifício por anos e um dia percebe que estava sempre fotografando do ângulo errado. A estrutura era a mesma, mas o que você vê muda. Em 2020, Carlo Acutis foi beatificado pelo Papa Francisco. O corpo havia sido exumado em 2019 e encontrado íntegro após 13 anos. Eu li isso num artigo de jornal e fiquei sentado no escritório por muito tempo. Íntegro, 13 anos. Eu tinha fotografado o rosto daquele menino. Eu tinha as medições de temperatura. Eu tinha o relatório de Marco Altieri. Eu tinha o envelope lacrado numa gaveta, mas ainda não sabia o que era o quarto andar. Em fevereiro de 2020, eu tinha 56 anos e havia passado a década anterior num ritmo de trabalho que minha médica chamava de autossabotagem cardiovascular. 3 pacotes de cigarro por semana, café em quantidade industrial, noites de edição que terminavam às 3 da manhã. No dia 8 de fevereiro de 2020, às 6 horas e 40 minutos da manhã, meu coração parou. Não completamente. O que os cardiologistas chamam de fibrilação ventricular com recuperação espontânea parcial. Minha vizinha, Cláudia Ferrão, ouviu o barulho da queda e chamou o SAMU. Cheguei ao Hospital San Gerardo de Monza, o mesmo hospital onde Carlo Acutis havia morrido em 2006, às 7 horas e 22 minutos. Fui internado em estado crítico. A frequência cardíaca na admissão, 37 batimentos por minuto. Pressão, 85 por 40. Saturação de oxigênio, 81%. Me colocaram numa cama com monitor. Desfibrilador do lado. Drips de adrenalina e amiodarona. O médico que coordenou meu atendimento era o Dr. Andrea Magistri. 50 anos, cabelo grisalho, voz pausada. Ele disse: "Cavicchioli, você teve sorte, mas as próximas 12 horas vão decidir." Olhei para o teto. O quarto era o número 42. Quarto andar. Fiquei olhando para o número na plaquinha da porta por um longo tempo. Quarto 42. Quarto andar. Hospital San Gerardo. As palavras de Carlo voltaram com uma clareza que me fez fechar os olhos. O fotógrafo do meu funeral vai guardar a imagem. Ele vai precisar dela no quarto andar. Às 8 horas e 18 minutos, liguei para meu sobrinho Daniele, que tinha uma chave do meu apartamento. "Daniele", eu disse, "no escritório, segunda gaveta da direita, tem um envelope Craft escrito Acutis 2006.
Dentro tem um HD externo e um envelope de papel pardo com meu nome. Traz os dois aqui no San Gerardo. Tio, você está bem? O quê? Traz, por favor. Daniele chegou às 10 horas e 50 minutos. Eu estava conectado a 2 monitores e a um drip de amiodarona com concentração de 200 mg por hora. Pedi a ele que conectasse o HD ao laptop que eu tinha pedido que trouxesse também. Abri a pasta. O arquivo da 17ª fotografia ainda estava lá. 14 anos depois, na mesma resolução, no mesmo formato RAW da Canon. Abri a foto. Era exatamente como eu lembrava. O brilho no lado esquerdo do rosto de Carlo. Orgânico, sem fonte identificável. O relatório de Altieri dissera: bordas orgânicas, fonte de luz real. Fechei o laptop. Peguei o envelope de papel pardo. Estava intacto. O lacre de papel que Carlo havia colocado, ou que alguém havia colocado a seu pedido, ainda estava fechado. 14 anos. Abri com cuidado. Dentro havia um único papel dobrado. Folha de caderno. Letra de Carlo, a mesma do caderno que Antônia havia me mostrado. Levemente irregular. Muito clara. Li. Levo tempo para descrever o que li porque preciso de exatidão. Não quero memória. Quero o que estava escrito. Carlo tinha escrito 3 linhas. A primeira linha, Renato Cavicchioli, San Gerardo, 4º andar. A segunda linha, o Dr. Magistri cuidará de você. Não tenha medo. A terceira linha, a imagem que você guardou não era para esconder. Era para este momento. Fiquei olhando para as 3 linhas. Dr. Andrea Magistri, o médico que havia coordenado meu atendimento desde a admissão. Carlo tinha escrito esse papel em outubro de 2006. O Dr. Magistri tinha 50 anos em 2020. Em 2006, tinha 36. Estava no San Gerardo desde 2002. Teria sido residente júnior quando Carlo morreu naquele mesmo hospital. Eu olhei para o papel e depois olhei para o monitor cardíaco. 37 batimentos por minuto. Em 2006, a temperatura do rosto de Carlo havia sido 36,2 graus. Números próximos. O acaso que não é acaso. Chamei o Dr. Magistri. Ele entrou no quarto às 11 horas e 45 minutos. Dr. Magistri, eu disse, o senhor conheceu Carlo Acutis? Ele parou. Um silêncio diferente. Não o silêncio de quem não entende a pergunta. Eu era residente quando ele morreu aqui, ele disse. Estava na equipe naquela noite. Eu fotografei o funeral dele. Outro silêncio. Tenho algo para lhe mostrar. Dei-lhe o papel. Ele leu. Leu de novo. Levantou os olhos para mim. Dr. Andrea Magistri, cardiologista, 50 anos, 11 publicações em revistas científicas revisadas por pares, olhou para mim e disse apenas: meu Deus. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Como é possível? Ele disse finalmente. Que um menino de 15 anos em 2006 soubesse o meu nome? Soubesse que este seria o hospital? O andar? Não sei, eu disse. Eu sei, ele disse, e ficou olhando para o papel. Nas 12 horas seguintes, meu coração se estabilizou. Frequência cardíaca subiu para 58 batimentos por minuto às 14 horas, para 63 às 20 horas. Para 68 às 23 horas. O Dr. Magistri acompanhou pessoalmente cada medição. No dia 10 de fevereiro, às 14 horas e 20 minutos, ele entrou no quarto com o resultado do eletrocardiograma matinal. Ritmo sinusal normal, ele disse. Cavicchioli, você sai amanhã. Fiquei internado mais 3 dias por precaução. Saí do San Gerardo no dia 11 de fevereiro de 2020 com uma prescrição de beta-bloqueadores, uma dieta que detestei, e o papel dobrado de Carlo no bolso do casaco. Em outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado em Assis. Eu estava no Brasil nessa semana por trabalho, mas acompanhei a cerimônia pela internet num hotel em São Paulo. Vi a imagem do caixão de vidro com o corpo íntegro de Carlo, de tênis, de jeans e de moletom, como ele havia pedido. A mesma posição que eu havia fotografado em 2006. Chorei. Pela primeira vez em 40 anos, chorei. Não sei se isso tem nome. Não sei se é fé. Sei que é o que é. Um homem de 56 anos num quarto de hotel em São Paulo, chorando por um menino de 15 anos que soube meu nome e o nome do meu médico 14 anos antes de eu precisar deles.
Em setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV durante o jubileu em Roma. São Carlo Acutis, o primeiro santo nascido no século XX. Eu estava na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis, no dia da canonização. Não como fotógrafo, não sei o que dizer, como alguém que estava lá porque era onde precisava estar. O túmulo de Carlo fica naquela basílica, o corpo íntegro dentro do caixão de vidro, o mesmo rosto que eu havia fotografado. Tirei uma foto. Com o celular, não com a Canon, sem metodologia, sem f-stop, sem ISO calculado. Depois me sentei no banco de madeira da basílica e fiquei olhando para o túmulo por muito tempo. Pensei em outubro de 2006, no termômetro de contato, em 36,2 graus, no relatório de Marco Altieri. No quarto 42. No Doutor Magistre, lendo o papel com Meu Deus. Pensei em Antônia Salzano, que tinha pedido que eu guardasse, que sabia que eu precisaria guardar. Pensei em Carlo, de 15 anos, com leucemia fulminante, escrevendo num caderno escolar. O fotógrafo do meu funeral vai guardar a imagem. Não sei o que Carlo Acutis era. Sei o que ele não era. Era impossível. Era impossível que aquele menino soubesse o que escreveu. Era impossível que aquele rosto estivesse a 36,2 graus 48 horas após a morte. Era impossível que o brilho daquela fotografia não tivesse fonte. Passei 27 anos fotografando a realidade. O que aprendi é que a realidade é mais larga do que qualquer lente que eu já usei. Naquele banco da basílica, olhei para o caixão de vidro e disse, baixo, em voz alta pela primeira vez, obrigado, Carlo. Dou palestras hoje, não como fotógrafo, como testemunho. Fui convocado pelo processo de canonização para depor sobre o que documentei em outubro de 2006. As medições de temperatura, o relatório de Altieri, a 17ª fotografia. O depoimento está nos arquivos do Vaticano. A família de Carlo nunca mais pediu que eu apagasse a fotografia. A 17ª fotografia está guardada num servidor seguro em Milão, com cópia no arquivo diocesano de Monza. Marco Altieri, que fez a análise forense original, fez uma segunda análise em 2021, com tecnologia de 15 anos mais avançada. O resultado foi o mesmo, 4 páginas, sem explicação interna, fonte de luz real. O papel de Carlo está guardado no mesmo envelope de papel pardo. Fico olhando para ele às vezes. Renato Cavicchioli, San Gerardo, 4º andar. O doutor Magistre cuidará de você, não tenha medo. A imagem que você guardou não era para esconder, era para este momento. 3 linhas. Escritas em 10 de outubro de 2006, por um menino que morreu 2 dias depois, para um fotógrafo que ele nunca tinha conhecido, sobre um evento que aconteceria 14 anos depois, num hospital que aquele fotógrafo ainda não sabia que visitaria. Não tenho como explicar isso. Não com f-stop, não com ISO, não com o modelo de Göttingen. Carlo Acutis disse uma vez, todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Passei quase 30 anos fotografando cópias da realidade, achando que a cópia era tudo que existia. Em outubro de 2006, fotografei algo que não cabia na cópia. Guardei por 14 anos porque um menino me pediu para guardar. E quando precisei de algo no 4º andar de um hospital, o que eu tinha era exatamente o que Carlo disse que eu teria. As pegadas do céu não são grandes, não são dramáticas. São uma temperatura em outubro. São 3 linhas numa folha de caderno. São o nome de um médico escrito por uma mão que já estava fraca. Mas quando você olha, quando você tem olho, como meu orientador dizia, você as vê em todo lugar. Basta saber olhar. Se este testemunho marcou você tanto quanto marcou a minha vida, peço que se inscreva e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em todo lugar. Basta saber olhar.